Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. O nosso tema de hoje é conhecer Deus como nosso Pai Celestial. Já trouxemos uma primeira meditação sobre esse assunto e hoje nós vamos continuar. É uma das revelações mais lindas e profundas do Novo Testamento, trazida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Se procurarmos numa chave bíblica referências a Deus como Pai no Antigo Testamento, veremos que existem umas poucas passagens em que Deus é mencionado como Pai. Deus como Pai é algo que nos foi revelado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso podemos dizer que uma das ênfases do Novo Testamento ou da Nova Aliança em Cristo é conhecer Deus como nosso Pai. Essa forma de olhar para Deus nos aproxima muito dele. Mostra-nos como o próprio Deus quer ser tratado e amado por seus filhos. Deus quer que tenhamos intimidade com ele, liberdade de conversarmos com ele o dia todo, em qualquer circunstância, em qualquer momento de necessidade ou de alegria. Na outra meditação que trouxemos sobre este assunto, lemos João 17:23, em que, na sua oração ao Pai, Jesus afirma que Deus Pai amou seus discípulos do mesmo modo como Deus Pai lhe amou. Ou seja, podemos dizer que Deus Pai nos ama do mesmo modo e com a mesma intensidade com o qual Ele amou e ama Jesus. Então vimos como Deus Pai cuidou do seu Filho e assim vemos como Deus Pai cuida também de nós. Hoje vamos ver como Jesus, como Filho de Deus, se comportava em relação ao seu Pai. Nós vamos ler João, capítulo 14, versículo 31. Está escrito assim: Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Depois de ter ceado a sua última ceia com seus discípulos, tendo Jesus já apontado o traidor, e não estando Judas mais com eles, Jesus começa a conversar com seus discípulos. São as últimas palavras de Jesus antes de ser preso. E nessa conversa, Jesus profere estas lindas palavras que acabamos de ler. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ensinou. Jesus tinha o seu Pai como o centro da sua vida. A sua grande motivação para realizar a obra do Pai, fazer a vontade do Pai, era o grande amor que ele sentia, que ele tinha pelo seu Pai. E ele diz que fazia aquilo para que o mundo soubesse que ele amava o Pai. Jesus queria que todos soubessem do seu amor pelo seu Pai. Eu às vezes me pergunto por que não se fala muito sobre isso. Falamos muito que Jesus veio ao mundo porque nos amou. E isso é verdade. Mas nós gostamos de nos colocar no centro de todas as coisas. Nós somos egocêntricos e egoístas e temos a tendência de pregar o evangelho centrado em nós mesmos, centrado no homem. Mas veja o que Jesus está dizendo aqui. Ele agiu, ele fez tudo o que fez para que o mundo soubesse que ele amava o Pai. Que grande e maravilhosa motivação foi essa? Foi em primeiro lugar por seu amor ao Pai que Jesus veio a este mundo, que deixou o esplendor de sua glória. Foi em primeiro por amor ao seu Pai que Jesus se fez criatura, sendo ele o Criador. Se submeteu a pais imperfeitos em uma família em que seus irmãos não criam nele. Sabemos que depois os seus irmãos creram nele. Foi principalmente por amor ao seu Pai que Jesus trabalhou ali para o seu próprio sustento de sua família, principalmente depois da morte de José. Ele, como o mais velho, deve ter sido arrimo de família, teve de assumir a responsabilidade de cuidar de Maria, sua mãe.
Vimos que isso ele passou para João no momento ali da crucificação. Foi principalmente por amor ao Pai que ele cumpriu o seu ministério público, no qual ele se manifestou aos homens, se desgastou em noites sem dormir, em longas caminhadas, com a multidão que lhe apertava e lhe comprimia. Suportou aqueles debates e a oposição dos fariseus, saduceus, escribas. Mas também foi por amor ao seu Pai que ele ensinou ao povo o ensino que falava à alma e ao coração daquelas pessoas, que trazia paz e esperança, que ele alimentou o povo, carregou as nossas doenças e enfermidades, perdoou os que se achegavam a ele, curou os doentes. Foi primeiro por amor ao seu Pai que ele sofreu a rejeição de sua nação e das autoridades, que ele suportou essas coisas, e das autoridades romanas, foi rejeitado, cuspido, crucificado. A sua grande e maior motivação foi o seu amor ao seu Pai. E não é de se estranhar. Por quê? Qual é o primeiro e grande mandamento? Essa resposta foi dada pelo próprio Senhor Jesus, citando Deuteronômio 6. Isso está registrado em Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 31. E Jesus respondendo-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E Mateus registra ainda o seguinte, que Jesus diz: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É claro que também o amor por nós estava na motivação de Jesus. Várias passagens testificam isso. Em João 15:13 está escrito: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. 2 Coríntios 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. João, escrevendo ali no Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, fala assim de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ainda Paulo, em Romanos 8,35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo ainda em Efésios capítulo 3, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É incontestável e inigualável o amor de Jesus por nós. Contudo, a sua grande, primeira, principal motivação foi o seu amor ao seu Pai. E eu quero enfatizar isso aqui. Jesus cumpriu este mandamento de amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Era assim que Jesus, como filho, se sentia em relação ao seu Pai. Ele o amava intensamente, grandemente. Era um amor transbordante, não temos palavras para descrever esse amor do filho em relação ao seu Pai. E Jesus queria que esse seu amor pelo seu Pai fosse conhecido pelo mundo, fosse conhecido por nós. Irmãos, vocês se lembram qual foi a pergunta que Jesus fez a Pedro quando o restaurou para o chamado apostólico, depois de Pedro por 3 vezes ter negado a Jesus? Jesus perguntou simplesmente isso: Pedro, tu me amas? Quando Pedro timidamente respondia: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual era a palavra de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus perguntou se Pedro o amava, e por 3 vezes Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Por que isso? Porque primeiro nós precisamos amar Jesus de todo o coração,
Amar o nosso Pai Celestial de todo o coração, para daí podermos fazer a sua vontade, que é apacentar, que é cuidar do rebanho dele, que é cumprir o segundo mandamento, de amar ao nosso próximo, de amar aos nossos irmãos. O centro, então, na vida de Jesus era o seu Pai. E é sobre isso que nós vamos falar agora. O que tem sido o centro na nossa vida? Para entendermos o Pai Celestial, para prosseguirmos neste caminho de águas profundas, de conhecimento profundo de Deus, precisamos primeiro saber que o nosso Pai Celestial deve ser o centro da nossa vida. Se você amar o Pai em primeiro lugar e colocar o Pai como centro da sua vida, a minha vida vai mudar completamente. A insegurança, a ansiedade, incertezas e muitas depressões que sofremos têm a sua origem no fato de que nós é quem somos o centro da nossa própria vida. O homem natural, ele é centrado em si mesmo. E o Evangelho, infelizmente, muitas vezes tem sido pregado colocando o homem como o centro de todas as coisas, mas não é assim. Você é sim objeto do grande e insondável amor de Deus, mas você não é o centro de si mesmo. Precisamos sair do autocentrismo para que sejamos realmente felizes. Precisamos lutar contra o egocentrismo, nos arrepender desse pecado para que possamos avançar em direção à maturidade na vida cristã. Vamos pensar da seguinte forma, usando uma ilustração para tentarmos entender como nós devemos funcionar. Imaginemos que somos uma máquina que só funciona perfeitamente quando estamos ajustados, tendo Deus Pai como nosso centro. Na verdade, nós fomos criados para que Deus, o Pai, fosse o nosso centro. A nossa maquininha só funciona bem dessa forma. Então, vamos tentar explicar assim. Então, é como se fôssemos uma máquina que tem o vício de estar ajustada, tendo como centro nós mesmos. Quando isso acontece, gera todo tipo de problema com a engrenagem. As correntes saem do trilho, começam a fazer barulho e a ter todo tipo de problema. O que fazer então para consertar essa máquina que somos nós? Primeiro precisamos nos colocar em Cristo. Jesus é o nosso centro em primeiro lugar. Isso porque fomos criados por Cristo, nele e para ele. Em Cristo foram congregadas todas as coisas no céu e na terra. Paulo nos diz em Colossenses 1,16, porque nele, que é em Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 10, também nos diz o seguinte: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, primeiro, estamos em Cristo, com Cristo, olhando para Cristo, considerando Cristo. Primeiro, nós permanecemos em Cristo, permanecer em mim, foi o que Jesus falou. Então, como consequência, o nosso olhar, a nossa vida, vai se voltar para Deus Pai, porque Jesus e o Pai são um. Quando ajustamos a nossa máquina, tirando o centro de nós mesmos e colocando Cristo no centro, automaticamente essa nossa máquina se volta para Deus Pai. Vamos dizer assim, a nossa lupa, o nosso olhar se volta para o Pai Celestial. Passamos a olhar para o Pai Celestial o tempo todo, porque o Espírito de Cristo que habita em nós chama Abba, Pai, que quer dizer Paizinho.
Em Gálatas 4:6 está escrito assim: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba, Pai. Então, o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. E esse Espírito clama Abba, Pai. Paulo em Romanos 8,15 também diz: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, você primeiro se ajusta em Cristo, tendo Ele como centro da sua máquina. Primeiro você está em Cristo. Quando isso acontece, automaticamente Deus Pai vira o seu centro. Começa a surgir no seu coração um clamor pelo seu Pai Celestial. Isso porque sem o Filho não temos o Pai, e não podemos ter somente o Pai e não termos o Filho. Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, isso é um processo na nossa vida. Não conseguimos isso de uma hora para outra. Isso envolve uma mudança. Isso envolve também arrependimento, isso envolve conhecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, esforço, disciplina, muitos ajustes na nossa vida. A minha vida, a sua vida não vai mais estar centrada em si mesma. Quando os problemas e as situações de qualquer natureza aparecerem, nós não vamos mais pensar em como isso nos afeta, que proveito isso vai ter para nós. Mas nós vamos pensar primeiro e principalmente como isso afeta a glória de Deus, como Deus vai ser glorificado por meio disso na minha vida, como eu posso, no meio dessa situação, dessa circunstância, fazer a vontade de Deus, como eu vou honrar e glorificar meu Pai Celestial, cuidando do meu lar, dos meus filhos, dos meus netos, como glorificar a Deus em todas as circunstâncias da minha vida. E principalmente, então, como eu vou mostrar ao mundo que eu amo o meu Pai Celestial, assim como esse era o objetivo de Jesus. Mas por que temos dificuldade de aceitar, muitas vezes, o amor de Deus como nosso Pai? Talvez um dos motivos seja porque comparamos Deus com a figura que temos de nossos pais terrenos. E cada uma de nós teve uma experiência com seu pai terreno. Por isso, cada uma de nós traz uma visão diferente de pai. Uns pais foram amorosos, carinhosos, presentes. Outros foram secos, severos, usaram excesso de disciplina. Uns eram alegres, brincalhões, outros eram carrancudos, sérios. E outros tiveram a triste experiência de terem sido abandonados por seus pais. Por melhor ou pior que os nossos pais fossem, nossos pais terrenos eram imperfeitos, mas Deus é um Pai perfeito em todos os aspectos. Então, Deus Pai quer que o conheçamos e tenhamos um relacionamento íntimo de pai com filho. Talvez uma maneira pela qual possamos começar a mudar esse nosso relacionamento com Deus, nosso Pai, é na maneira com que o tratamos, com que o chamamos. Jesus se referiu muito a Deus como Pai. E quando ele estava ali no Getsêmani, no momento de extrema angústia, ele clamou Deus, seu Pai, de Abba, que significa paizinho. Abba é uma forma como as crianças chamam seu pai. É um termo do aramaico usado na linguagem infantil. No nosso português seria papai, paizinho. É uma forma carinhosa, amorosa. E nessa forma de tratamento das crianças em relação aos seus paizinhos, aos seus pais, está embutido um sentimento, um sentido de dependência, também de intimidade, de segurança, de poder se aproximar do seu papai, do seu paizinho, sem medo. Então Jesus clamou ao seu pai naquele momento de grande aflição dessa forma. Isso está registrado em Marcos 14, versículo 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Somente em 3 passagens da Bíblia essa palavra aparece. Em Marcos, que acabamos de citar, e outras 2 passagens que também já citamos aqui, que Paulo
falando aos Gálatas e aos Romanos. Em Gálatas 4:6, Paulo diz: porque vocês são filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. E em Romanos fala: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Paulo está dizendo que Deus nos deu do Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que nos nossos corações clama: Abba, Pai, Paizinho. Ou seja, o Espírito Santo que em nós habita nos conduz a termos essa intimidade com Deus e a nos colocarmos diante de Deus como crianças, que chamam seu Pai Celestial de Paizinho, demonstrando seu amor, carinho, dependência, intimidade e segurança de nos aproximarmos de Deus sem medo. Não importa a sua idade, nem a minha idade. Para Deus somos crianças e também diante de Deus, nosso Paizinho, nos sentimos como crianças, porque somos tão dependentes dele. Deus é o nosso Paizinho. Não estou dizendo para nos dirigirmos a Deus em oração pública dessa forma, embora eu não veja nenhum problema. Mas na nossa intimidade, fechada a porta do nosso quarto, vamos nos aproximar de Deus como nosso Paizinho, no sentido amadas, como de fato somos grandemente amadas por Deus e por Jesus Cristo. E no sentido como criancinhas tão dependentes que somos de nosso Paizinho Celestial. E também vamos nos aproximar de nosso Paizinho Celestial com toda a segurança de sermos aceitas, de que não precisamos ter medo. Podemos falar ao nosso Paizinho tudo o que vem ao nosso coração, colocar diante de Deus tudo o que nos aflige. É claro que nos aproximamos do nosso Paizinho com respeito e reverência, porque afinal de contas Ele é um Deus santo, santo, santo. Mas isso não nos impede de chorarmos diante de nosso Paizinho, de fazermos perguntas e indagações. Que possamos conhecer esse nosso amoroso Abba, Paizinho Celestial, e crescer como filhos e filhas em intimidade com Ele. Recordando as palavras de Jesus: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Que possamos sair do centro da nossa vida e colocar Jesus Cristo, nosso Salvador, no centro, pois Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Dessa forma, o Pai será o nosso centro e o objeto do nosso grande amor. Que a graça e a paz de Jesus Cristo e o insondável amor do nosso Abba, do nosso Paizinho Celestial, sejam com todos. Amém.